aqui vamos para a nossa perguntinha. Pode nos descrever o astro intruso e sua função primordial? E Ramatiz responde: muito se tem comentado no âmbito dos estudos espiritualistas sobre o astro intruso que se aproxima da Terra. Por apresentar uma força magnética extremamente rudimentar e grosseira, ele, à medida que vai passando ao largo de planetas habitados situados em sua trajetória, atrai para sua esfera espíritos sintonizados com vibrações inferiores. Espíritos esses que não conseguiram atingir o desenvolvimento necessário ao processo evolutivo e cujo renascer em planetas ainda primários se faz categórico. Esse mecanismo de atração concedeu ao astro a denominação de planeta chupão, sendo que outros nomes como planeta inferior, planeta higienizador ou globo etéreo também são aplicados. Mas o importante é entender o real sentido de sua existência. A princípio, o conceito de astro é um corpo celeste, que pode ser uma estrela, um planeta, um satélite ou um cometa, independentemente de sua forma ou dele ter ou não luz própria. Mas, por outro lado, o nome planeta é mencionado até intuitivamente por razão específica. O astro intruso, se visto sob o prisma limitado do sistema solar, assemelha-se a um enorme cometa que atravessa o espaço sem estar circunscrito à fronteira hipotética da região. Entretanto, trata-se de um planeta se referenciado a partir do Sol cósmico, centro na Via Láctea, onde se processam os comandos mentais dos espíritos de luz, que plasmam o desenvolvimento de novos sistemas solares, protoplanetas e condições evolutivas diversas também para a galáxia. E, justamente pela órbita desse planeta corresponder a 6.666 anos terrestres, em elevadíssima velocidade de escape, sua trajetória inclui inúmeros sistemas solares. Em seu caminho, ele vai absorvendo entidades espirituais não apenas da Terra, como ainda de outros planetas similares, abrigando-as em sua estrela energética etérea 3.200 vezes maior que a aura terrestre. Assim como ele, existem outros astros intrusos que percorrem a Via Láctea com as mesmas funções. Dessa forma, seu trabalho cósmico apresenta aspecto duplo, não apenas o de servir de morada evolutiva de inúmeros espíritos, como o de transportá-los de volta a seus planetas de origem quando alcançam a devida evolução. Além do que, muitos desses espíritos ainda não preparados para o retorno, porém já com certo grau de evolução que não os permita permanecer no astro, serão distribuídos por diversos planetas de outros sistemas solares para que lá continuem suas jornadas. O que implica ser o astro intruso um importante instrumento de estágio evolutivo, mas também de fluxos migratórios, assumindo o aspecto de enorme ônibus cósmico, destinado ao transporte de espíritos em evolução, cujas entradas e saídas serão determinadas pelas sintonias vibracionais que apresentam por ocasião da passagem desse imenso veículo pelos diversos planetas constituídos em sua órbita. Ok, pessoal, aqui Ramatiz traz várias ideias para nós nessa resposta. Primeiro lugar, uma pergunta que ainda se faz e a gente ainda não falou sobre ela é a seguinte: se um planeta desse tamanho, que nós já vimos nos vídeos anteriores, está tão próximo da Terra, como é que a ciência ainda não detectou ou não falou nada a respeito oficialmente? Aí aqui está. Tudo indica que a NASA ou outros grandes centros de pesquisa espacial já sabem da existência desse cometa ou desse astro intruso ou desse corpo celeste, seja o que for. Mas é claro que eles não vão falar sem que haja maiores informações a respeito. Se nós realmente quisermos pesquisar sobre o assunto,
nos anos de 1950, ali por 52, 53, se a gente for procurar ver edições antigas do New York Times, a gente vai ver que matérias desse tipo, falando de um astro ou de um corpo celeste muito, muito grande, já estava sendo divulgado. Depois disso, de 1960, mais ou menos, nunca mais se falou. Então, tudo leva a crer, e os espíritos superiores falam que os cientistas americanos, principalmente, já sabem há muito tempo da existência desse corpo celeste, mas como falta a eles muitas informações, ou porque realmente não querem afirmar ou dar maiores detalhes, eles silenciam a esse respeito. O que Ramatiz fala em perguntas e respostas anteriores e também nós temos confirmação disso com outros médiums bastante conceituados, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. Eu posso citar o médium Daryl Anka, que incorpora o espírito Bashar. Nós temos o médium Brad Johnson, do Canadá, ele mora em Vancouver, me parece, que incorpora o espírito Adrones. Eles falam bastante diretamente, bastante claramente sobre esse astro intruso aqui, e vem, muito coincidentemente, vem encaixar com tudo que Ramatiz fala desde os seus primeiros livros, desde o livro Mensagens do Astral e esse livro especificamente, O Astro Intruso. Então, Ramatiz não está dando nenhuma notícia nova, simplesmente as pessoas em geral, principalmente os grandes cientistas, aqueles que realmente controlam a informação científica nessa área de astronomia, não falam nada a respeito. Nós não sabemos os motivos, mas que eles sabem da existência desse corpo celeste, eles sabem. Tá, voltando à nossa resposta aqui. Ramatiz fala que esse astro intruso, esse planeta, é como um grande ônibus. Ele deixa espíritos e pega espíritos, deixa espírito e leva, deixa e leva. Então, por onde ele passa, está bem aqui no início, por onde ele passa, por todos os sistemas solares ou sistemas de planetas que ele passa, então daí a gente já pode deduzir que ele não passa somente pelo nosso planeta, pelo nosso sistema solar, ele passa também por outros. Ele vai fazendo esse mesmo trabalho de deixar ali espíritos e de pegar espíritos dali, como um grande ônibus, né? E que ele tem essa função aí, de como ele é um grande astro, um grande planeta em extensão. Ele fala aqui que ele é 3.200 vezes maior do que o volume etéreo da Terra. Então vamos imaginar assim, se a Terra, o volume da Terra é X, não só a parte física da Terra, mas a parte espiritual que a Terra abrange. Ele fala que esse planeta higienizador é 3.200 vezes maior. Então daí a gente já vê que é um planeta bastante grande e bastante poderoso nessa função aí de sugar aqueles espíritos ali que não estão em condições de viver ali naquele planeta e puxa para ele por sintonia, por afinidade espiritual, e também deixa ali espíritos que já estão em condições de regressar para seus planetas de origem. Bom, ele fala aqui que quando esse planeta está entre um planeta e outro, ele tem essa função justamente aí, de pegar esses espíritos que talvez não tiveram, que não alcançaram a evolução suficiente em seus planetas de origem e são, por afinidade espiritual, são levados para esse planeta higienizador aí. Esse é a questão do joio e do trigo. Então, por aqui a gente deduz que essa seleção espiritual aí, do joio e do trigo, ela não acontece só aqui no nosso planeta Terra. Ela é uma questão universal, né? É uma questão universal de todos os cosmos, dos universos aí, né? E também não deixa de ser uma escola. Com certeza esse planeta higienizador é uma escola em nível bastante primitivo ainda de evolução, né? Bom, eu acredito que é só. Ele fala aqui,
mais uma última coisa, que aqueles espíritos que estavam no planeta intruso e estão em condições de regressar para os seus planetas de origem, eles, a cada vez que esse planeta intruso passa perto daquele planeta de origem, ele ali deixa aqueles espíritos que já estão em condições de regressar para uma nova existência no planeta original deles. Então a gente pode deduzir assim, bom, se esse planeta higienizador aí está se aproximando da Terra, ele já está sugando, ele já está trazendo para junto dele espíritos que não estão mais em condições de aqui permanecerem, mas ao mesmo tempo ele já está deixando aqui no plano espiritual da Terra espíritos em condições de para a Terra retornarem em reencarnação. Então, por tudo isso aí a gente vê como que tudo é muito bem planejado, minuciosamente estudado nos universos aí pela espiritualidade superior e por Deus nessa questão aí da evolução nossa, evolução do planeta Terra, e nesse momento de transição para nós. Ok? Até a próxima vez.